Entrar no prédio onde você mora ou trabalha costumava ser uma ação simples, mas em muitos condomínios pelo Brasil afora, essa operação vem exigindo algo a mais: o registro do seu rosto. Tudo para ter mais segurança e rapidez. Mas, em nome dessa praticidade, do que será que a gente está abrindo mão ao ceder a nossa própria imagem como chave de identificação? Por exemplo, quem armazena esses dados? Onde sua cara vai ficar guardada? Por quanto tempo? Seu rosto e sua identidade estarão bem protegidos contra pessoas mal intencionadas? Afinal, o que acontece se alguém conseguir roubar a imagem do seu, do meu e de milhares e milhares de rostos por aí? Junto com o rosto, dá para roubar também a identidade das vítimas? A ausência de regras claras e a falta de jurisprudência sobre o reconhecimento facial alimentam a tensão entre moradores, síndicos e administradoras de condomínios, tanto comerciais quanto residenciais. Quem vai explicar esse imbróglio tecnológico para a gente é o repórter do UOL, Guilherme Tagliaroli. Seja muito bem-vindo de volta ao UOL Prime, Guilherme. Obrigado pelo convite, Toledo. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Guilherme, para entrar aqui no estúdio você precisou fazer identificação facial, não? Olha... Foi humana. Bom, eu tenho sorte de ter o crachá daqui, então eu não precisei fazer nenhum tipo de verificação. Só cheguei e entrei. Eu tenho a sorte de já ser conhecido dos seguranças que ficam na portaria e abrem para mim. Muito gentilmente, aliás, prazer revê-los toda semana, senhores. Ô, Guilherme, para começar, o que está por trás dessa onda de popularização da biometria facial, né, do reconhecimento facial em tantos condomínios? Porque foi meio de repente, né? De repente você começou a tentar entrar nos lugares, passar na catraca e falar, peraí, põe o seu rostinho aí nessa câmera, nessa tela, para você conseguir entrar. Olha, foi um processo assim que veio aos pouquinhos, mas assim, falando com o pessoal dessa área de condomínios, tudo começou assim, meio que em meados assim, pandemia. Porque até então, digamos assim, a maioria dos prédios você tinha, sei lá, um jeito fácil de entrar é tag. Então você tem ali uma espécie de chaveirinho e tal, você encosta, você entra. Um chaveiro ou um cartão? Um cartão, exato. Aí alguns condomínios começaram a ter também, ou trocar eventualmente para biometria digital. Então você coloca lá digital, tudo mais e... Isso porque a velha e boa chave está sendo abandonada com o argumento de que ela pode ser reproduzida, copiada. Exato. No caso das tags, uma reclamação, às vezes, clássica que tem é justamente isso, que alguém pode conseguir ali reproduzir o código e entrar no condomínio, ou simplesmente alguém pode roubar de você. Então, pega uma tag e tudo mais. Aí, no caso da digital, ela funciona até que relativamente bem, só que se acontece alguma coisa com o seu dedo, já pode dar algum problema, assim. Alguma coisa tipo... Um corte... Tá com um band-aid ali, um esparadrapo no dedo, já não dá mais para abrir. Exato. Mas assim, em meados da pandemia, assim, começou a popularizar bastante isso, por uma questão higiênica, né? Porque, enfim, naquela época as pessoas queriam ali evitar tocar nas coisas e tudo mais, tinha uso de máscara. É quando a gente passava álcool gel na sacola do supermercado, né? Aquela coisa super eficiente. Exato. E aí, um pouco começou esse movimento, aí nos últimos 2, 3 anos começou a popularizar ainda mais, porque começou a baratear a tecnologia. Implementar um sistema em condomínio você não precisa gastar um monte de dinheiro. Então, você, dependendo ali do tamanho do condomínio, você consegue, sei lá, 5, 10 mil reais, dependendo ali das câmeras, da tecnologia, você já consegue implementar um sistema bem simples de reconhecimento facial. E como é que funciona? Eu passei por isso recentemente e você tem que, em determinado dia da semana, tem alguma pessoa que conhece o funcionamento do software, que marca um horário, você vai lá, registra o seu rosto e a partir daí, de fato, é muito mais rápido, né, o reconhecimento facial do que qualquer outro método que eu tenha experimentado quando funciona, né?
Porque, bem, você tem a curva de aprendizado ali, você só, digamos, coloca o rosto, né? Mesmo você esquecer a chave ali da portaria, você consegue entrar, né? E, enfim, e também evita que outras pessoas ali não consigam entrar. Mas, assim, o funcionamento, você tem, geralmente, duas formas principais de rolar essa biometria facial. Uma tem uma foto e ali tem um reconhecimento por pontos do seu rosto. Então, pega ali alguns pontos estratégicos ali. Você falou foto, mas é uma foto tirada quando você vai fazer o registro ou você pode mandar uma foto por e-mail? Geralmente é quando se faz o registro. Tá. Até para provar que você é você mesmo. Uhum. Então, você tira uma foto, aí tem um software que faz uma leitura de pontos do seu rosto, e aí quando você chega no local e faz, digamos, um cara crachá baseado na foto que ele tem. E tem uns sistemas mais sofisticados que usam inteligência artificial, que ele cria uma representação em números do seu rosto. Ele faz uma série de medições, então, sei lá, a distância do olho, tamanho do nariz, questões da boca. A partir disso, ele cria um código. Aí, toda vez que você coloca o seu rosto lá para entrar, ele faz esses cálculos. Ele não faz um cara crachá, ele não pega, assim, sua foto antiga e sua representação lá em frente à câmera. Não fica batendo, ele só vê essa questão dessas medidas e aí, a partir disso, ele fala, bom, tá certo, pode entrar. E é mais rápido, eu acho, né, a resposta quando é só numérica e não a comparação de duas imagens. Exato, sim, é mais rápido porque é número, faz a medição, pum, deu certo e vai. Agora, eu já observei o seguinte, que se você tá de óculos escuros, não funciona. Exato. É um dos problemas aí da tecnologia. Então, eventualmente, você tem que ir lá tirar, você tem... e às vezes em mulher, se está muito maquiada, às vezes pode dar algum problema. Se você foi ao dentista e fez algum procedimento, tá com a boca muito inchada, dependendo do sistema, você também não consegue entrar, então Quer dizer, complicado. Eventualmente, a harmonização facial não estará em harmonia com a sua chave de reconhecimento facial da portaria. Exato. A harmonização facial pode dar ruim, imagino. Entendi. Eu já reparei também que não funciona com capacete de ciclismo. Caraca, olha só. Você tem que tirar o capacete. E onde ficam armazenados esses dados? Porque, é sua identidade, né? Sua cara que está ali. Onde é que esses dados vão? Vão para a nuvem? Ficam armazenados dentro do prédio, num computador, num PC sem backup? Como é que é? Bom, tem aí uma série de questões, mas pelo que eu pude ver na boa parte dos contratos, sobretudo de condomínios assim menores, o que você tem? Você tem a contratação desse sistema de biometria facial é por número de faces. Então, você tem lá, que seja, num prédio 4.000 faces, geralmente se contrata, óbvio, prevendo os moradores, mais visitantes e tudo mais. E você tem essa contratação por faces, você tem um limite, então, de imagens, e esse limite fica ali armazenado num sistema próprio, então fica offline. É um sistema que não fica ligado à internet, mas, querendo ou não, você tem um computador que acessa minimamente ali as informações. Aí depende muito, como eu disse, da questão tecnológica. Se for um sistema, digamos, por pontos, então talvez esse computador tenha acesso ali as fotos direto para fazer o cara crachá, ou se for um sistema mais sofisticado, talvez você tenha essa sequência numérica que identifica o rosto ligado ali ao nome da pessoa. Quer dizer, a regra é que isso fique armazenado dentro do condomínio num computador que está desconectado da internet, portanto, para ser hackeado, precisa ir alguém lá fisicamente entrar no computador e roubar os dados. Exato. Isso, via de regra, isso seria o melhor cenário, porque você evita expor as informações das pessoas. Agora, convém aos condôminos e aos síndicos e conselheiros e quem estiver gerindo isso, perguntar à empresa que vai fornecer esse serviço se de fato esses dados não vão estar na nuvem, né? Sim, e o fato é que quando existe, pelo menos um dos contratos que eu dei uma olhada, o ônus fica no condomínio. Então, o condomínio passa a ser, digamos, o administrador ali daquele sistema. Óbvio,
a empresa contratante ali precisa assegurar isso, mas quem começa a cuidar disso é o condomínio. E aí que a situação começa a ficar um pouco complicada, porque o condomínio em si talvez não tenha noção da importância que é o cuidado com o rosto das pessoas, no caso de sistemas menos seguros, em que você tem o rosto literalmente, a imagem da pessoa. Porque isso aí pode trazer uma série de consequências em caso de vazamento. Vamos chegar lá nos vazamentos, que ainda é o pior cenário. Mas, em geral, como é que funciona a operação para quem tem a sorte ou o azar, não sei, de ainda não ter se identificado num sistema de reconhecimento facial? Como é que funciona a rotina? O seu condomínio, o seu prédio onde você trabalha, onde você mora, decidiu implementar. O que acontece com a sua vida? O que muda na sua vida? Primeira coisa, o que eles fazem? Te convocam para ir lá fazer uma imagem da foto, é isso? Sim, então vamos falar um pouco dos condomínios, que foi também um pouco que eu abordei na minha matéria. Bem, então a decisão para ter um sistema desses passa ali por uma assembleia, por uma decisão. Isso é exposto ali para os moradores, falando, a gente quer mudar aqui para um sistema desse jeito. Quer dizer, precisa de uma assembleia, não é uma decisão só do síndico, só da administradora? Não, precisa de uma assembleia e a assembleia pode ter maioria simples e já pode ter a adoção de um sistema de biometria facial. Convocou uma assembleia de todos os moradores para um horário em um local não muito conveniente para a maioria, apareceram 3 pessoas, 2 votaram a favor, tá aprovado. Em tese, sim. A não ser que o pessoal do condomínio queira judicializar, ver o quão justo ou injusto foi. Mas, via de regra, você tendo maioria simples, o condomínio pode optar por ter essa tecnologia. Fala um pouquinho mais das vantagens. Por que isso virou moda? Porque é tão mais seguro assim? Tirando essa questão que nós vamos abordar mais para frente da confidencialidade e da segurança dos dados, mas é mais prático? Você está menos sujeito à invasão do condomínio por pessoas aleatórias ou não? Um dos grandes argumentos assim, para a implementação da tecnologia é justamente evitar que estranhos entrem no condomínio, né? Uhum. Eu lembro que até uns tempos atrás, aqui em Higienópolis, tinha uma gangue de falsos judeus que conseguiam entrar no local só por estarem paramentados. Então, digamos, toda a questão é segurança e evitar que pessoas de fora entrem. Você não precisa ficar carregando nada, costuma ser relativamente simples, mas tem o fato de ser um dado pessoal sensível e importantíssimo. Agora eu tenho dúvidas. Por exemplo, alguns lugares é catraca. E aí, esse sistema é baseado em energia, tá certo? Depende de energia elétrica, né? Se você, num sistema tradicional, acaba a energia, a chave mantém a porta fechada. Se nesse sistema que é magnético, em geral, a fechadura é magnética, quando acaba a luz, que é uma coisa que em São Paulo tem sido cada vez mais frequente, o que acontece? Bom, eu estive falando especificamente com uma empresa brasileira fornecedora desse tipo de tecnologia, a Intelbras, e o que eles falam é que todos os sistemas você tem ali, digamos, um backup. Você tem uma forma de abrir, de alguma forma, seja por uma chave mesmo, chave convencional, você consegue ali abrir minimamente o portão. Você tem ali alguma forma de facilitar isso, porque, como você disse, questões de energia acontecem aqui em São Paulo a toda hora. E mesmo assim, algo que eles falam é que mesmo que você tenha um sistema de biometria, sempre tem alguma forma alternativa de você também conseguir entrar. Que seja uma tag, que seja um código. Geralmente, tag e código são os mais comuns. Me parece que quando a fechadura é magnética, tanto é um ímã elétrico, né, eletrônico, que funciona, que fecha, mantém o portão ou a porta fechado, se falta luz, ela abre, porque não tem energia para manter, salvo você ter algum sistema de bateria que mantém aquilo funcionando por um determinado período de tempo, embora a gente saiba que essas baterias têm uma duração limitada e com o tempo elas vão se viciando e esse tempo vai diminuindo, enfim. Você não pode ter um apagão muito duradouro porque você corre o risco de ficar com o seu condomínio aberto, né? Agora,
pode acontecer o contrário. Você relata uma história de uma pessoa que ficou presa. Exato. Um pouco o motivador assim, da matéria foi a história da Gisele, ela é pesquisadora. O condomínio dela implementou um sistema de biometria facial e ela estava ali perguntando para o síndico de onde as informações vão ficar armazenadas. Ela tinha dúvidas sobre a segurança mesmo, né? Uhum. E aí calhou que implementaram, definiram justamente numa assembleia em que ela não conseguiu participar, aí decidiram, beleza. Aí calhou que instalaram, aí uma tarde ela ia sair, já estava implementado o sistema, ela não tinha feito a coleta, porque ela tinha dúvidas ali sobre o processo. Coleta é você ceder a sua cara para o condomínio Exato. do sistema, tá? Ela não tinha feito esse processo, aí ela desceu, assim, era uma tarde, ela tinha um compromisso e calhou de o porteiro não estar no local. Então ela não conseguia sair, ela ficou presa. Não tinha um botão que ela pudesse apertar para abrir a porta? Não tinha, segundo ela, não tinha. Depois, óbvio, ela prestaram ali uns esclarecimentos para ela, ela não cedeu o rosto dela, e aí como alternativa deram uma tag para ela poder se locomover, porque enfim, tinha uma tag antiga e implementaram o sistema de biometria facial. Tinha uma tag nova, e aí ela não cedeu o rosto e ela entra e sai do prédio onde ela mora com esquema de tag. Isso, qualquer condômino pode se recusar a ceder o rosto? E aí o condomínio é obrigado a dar uma forma alternativa de acesso para entrar e sair do prédio? Isso deveria ser um direito, porque imagina, você compra um apartamento num lugar ou aluga, aí porque teve uma mudança, você simplesmente não pode entrar porque você não quer ceder algo que é muito pessoal seu. Então isso deveria ser um direito. Eu fico imaginando que deve haver outros conflitos, né? Por exemplo, uma pessoa que é dona de um apartamento, o condomínio não mora lá, né? Às vezes não está nem na mesma cidade, e o condomínio decide por maioria simples adotar o reconhecimento facial. No dia da coleta ou na semana da coleta dos dados, a pessoa às vezes não fica nem sabendo, ou não estava na cidade, não fez a coleta, e ela fica impedida de entrar no próprio prédio. Uma questão, assim, que eu acho que é importante, assim, qualquer transição tecnológica, né? Uhum. É que você não pode, do dia para a noite, simplesmente tirar o porteiro. E nesse caso é importantíssimo o porteiro, porque, enfim, ele conhece as pessoas, ele está ali para assegurar o fluxo correto. Agora, se você simplesmente implementa e não tem medidas básicas ali, ou tentar entrar em contato com alguma outra pessoa, uma central que seja, e complica. Imagina, você não conseguir entrar num local que é seu, é do seu direito, né? Então imagina a loucura disso. Também tem os prestadores de serviços, né? Se a gente está falando de um edifício residencial, você tem as pessoas que fazem serviços domésticos ou que vão cuidar dos animais que estão ali na ausência dos tutores ou vão fazer entregas, não sei, tem reparos. Todo mundo tem que registrar o rosto. Em tese, sim. Óbvio, a pessoa pode ali recusar se ela não quiser. Agora, a questão é, em todos os lugares ali você quer comprar essa briga de recusar? Sei lá, preciso trabalhar, então vou ceder aqui minha biometria para poder entrar e sair do local, sabe? Vou dar um depoimento aqui. Saindo já não é mais nenhum condomínio residencial, porque também está cada vez mais comum nos condomínios comerciais. E daí você tem uma consulta, você está atrasado, você está em cima da hora da consulta e a pessoa te manda um link para você entrar no prédio. Daí quando você clica no link, você percebe que aquilo é um sistema de reconhecimento facial. Que você tem que fazer uma imagem com o seu celular do seu próprio rosto e depois, na hora, botar o seu rosto lá. Ou seja, sabe-se lá onde está esse seu rosto, né? Porque é um prédio que você vai uma vez na vida e tá lá o seu rosto, com a sua identidade. Sim. O que é curioso disso é que vai muito da governança do prédio, assim. Por exemplo, tem um lugar que eu vou lá, passo na consulta e tal, eu vou uma vez ao ano. Aí eu volto no ano seguinte, tem que fazer o cadastro de novo, porque fica armazenado, sei lá, por até 4, 5 meses. Isso é lei? Os cadastros têm que ser renovados, têm que ser zerados, o seu nome fica lá para sempre? Não deveria ficar para sempre. Mas assim, eu consultei a NPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sobre o que eles têm a falar sobre isso. A gente começou a falar de condomínios residenciais, mas tem comerciais também. E eles falaram que eles estão pensando ainda num regramento sobre isso, que eles devem terminar até o fim do ano. Estão pensando? Estão elaborando. Até o fim do ano? Exato, até o fim do ano. O negócio começou na pandemia. Exato. Uhum.
Eles estão elaborando um regramento sobre o assunto. E também é um assunto que começou a ficar muito grande esse ano, porque teve uma empresa que começou a atuar aqui no Brasil, que é a Tools for Humanity, que ela coletava imagens da íris e do rosto das pessoas para criar um sistema de identificação, de verificação humana. E aí a NPD proibiu que essa empresa coletasse essa informação em troca de entrega de criptoativos. Então foi um assunto que ficou muito quente, assim. Pera. Vamos explicar esse negócio direito. Você pode vender o seu rosto e a sua íris, é isso? Fazer uma graninha? Não é bem uma venda, segundo a própria empresa, né? A Tools for Humanity, ela se propõe a fazer um sistema de verificação humana. Então, as pessoas iam até estações dessa companhia que tinha vários aqui por São Paulo, pelo Brasil. Você ficava ali diante de uma câmera de alta resolução em que coletava ali imagens do seu rosto e da sua íris. Íris, para quem não sabe, é aquele negócio que fica no olho. No olho, exato. E aí esse sistema fazia uma série de medições e falava assim, não, você é você mesmo e você é humano. E como você, digamos, quis se logar aqui no nosso sistema, quis verificar que você é humano no nosso sistema, eles davam ali um criptoativo para você. Então era um... Eu não vou lembrar o nome da... Uma Bitcoin, assim. Eu não vou lembrar o nome da moeda agora, mas a ideia é que você, com essa moeda, você poderia, ali no app deles, poderia doar para o Médicos Sem Fronteiras. Você tinha ali algumas opções, jogar joguinhos e tal. E que vantagem o Zé leva nessas daí? Então, eles estão tentando criar, digamos, uma infraestrutura para o futuro de identificação, assim. Hoje em dia, querendo ou não, sistemas de identificação ficam ali sob a guarda do governo, né? Isso que eu ia falar. Então, vamos lá. Porque o GovBR tem sistema de reconhecimento facial, né? Você pode optar por, em vez de ficar digitando toda vez a senha, porque ele toda vez pede a senha, né? Seu próprio celular serve para identificar você. E ainda alguns métodos pedem para você dar uma mexidinha na cabeça, imagino que é para não ficar parecendo que você colocou uma foto na frente, né? Para ser uma imagem 3D mesmo. Isso é seguro? Alguém está guardando? Como é que é? O que diz a Lei Geral de Proteção de Dados? O rosto é um ativo seu? Pertence a quem? Tem valor? É um dado sensível? Como é que é? Bom, o rosto é um dado sensibilíssimo, né? Porque você não troca de rosto a toda hora. Não é uma senha. Sei lá, você tem uma senha... Trocar é um verbo muito forte, mas harmonizar já, né, não é tão assim... É até frequente, eu diria, né? Exato. Você pode, enfim, pode harmonizar. Tem algumas questões aí com o rosto que a gente já falou, como, sei lá, machucado. Você tem maquiagem que altera ali o rosto. Então, do GovBR especificamente, é um sistema seguro. Até agora, pelo menos, não teve nenhum problema, assim. E o que o próprio governo recomenda é que, assim, você tenha ali, faça o reconhecimento facial, mas que você também tenha, digamos, uma autenticação de segundo fator, assim. Então, além do rosto, que você, a partir do aplicativo, você gere um código para quando você for fazer login. Então, você tem ali, digamos, uma autenticação dupla para impedir que, sei lá, alguém... a gente está em São Paulo, mas alguém de longe que, sei lá, tenha sua senha, consiga acessar. Você só vai conseguir isso se você, sei lá, em algum momento colocar seu rosto e gerar esse código no aplicativo que está no seu celular. Existem empresas que não mantêm essa base de dados, como essa que você acabou de citar, que estava pagando em criptomoeda para as pessoas botarem a carinha delas lá, que mantém esses dados na nuvem? Ou todas elas mantêm computadores desconectados da internet? Olha, é bem possível que tenha informações ali que vão para a nuvem, né? Mas eu não saberia dizer exatamente quais. O problema é justamente esse, né? É que você, esse exemplo que nós dois demos aqui de fazer consulta num prédio comercial, que você só vai uma vez na vida ou vai uma vez por ano e... Você é obrigado para conseguir entrar e não criar um caso e não perder a consulta, botar o seu rosto ali, você não sabe exatamente onde aquela imagem está indo, né? Se ela está ficando ali no condomínio ou se está no Xiririca da Serra, ou melhor, no Brasil do Norte, em algum lugar. A questão que muita gente não tem noção ali da importância
do rosto, né? Porque é informação sensível, é algo que pode ser usado por uma série de coisas e talvez as pessoas não tenham noção ali dessa questão de privacidade, que você tem ali os seus direitos e você tem que perguntar o que vai acontecer, quanto tempo fica armazenado, com que tipo de segurança mínima que tem ali, tem algum tipo de governança, se der algum problema eu recorro a quem, né? Então esse tipo de informação, ainda que seja lei e tudo mais... Mas imagina você chegando pro porteiro ou pro segurança do prédio, do seu médico, o que quer que seja, o seu dentista, e falando, vem cá, porque a LGPD... Não vai terminar bem essa conversa, né? Por praticidade, você vai falar, não, pega aí meu rosto para eu poder entrar. Então, é um dilema mesmo, assim. É uma questão que as pessoas estão ainda, assim, se educando sobre isso, tentando entender exatamente o que pode, o que não pode, né? É uma questão, por mais que desde a pandemia tenha havido esse tipo de implementação, é algo ali que as pessoas estão começando, sei lá, a se tocar. E também, até agora, nunca teve um grande vazamento, assim, de imagens de rosto que permitiu milhares de golpes. Então, talvez as pessoas ainda acreditam que, tudo bem, é só ceder. O que dizem as empresas? Você conversou com as empresas que prestam esse tipo de serviço. Quais cuidados elas tomam? Elas criptografam as imagens ou criptografam? O que está no rol de segurança, medidas de segurança tomadas para evitar que haja um vazamento maciço desse tipo de informação que é a sua cara? A medida mais simples é tentar tornar o sistema mais offline possível, assim. Então, tanto é que o armazenamento geralmente fica ali num sistema interno, que você tem ali um ou outro acesso via um computador. Então, você não colocando na nuvem, pelo menos no caso dos condomínios, né, que digamos, foi o alvo da matéria, você não tem sistemas super conectados à nuvem e tudo mais. Então, você tem ali o sistema que fica offline, e para alguém tentar invadir, teria que ser um ataque muito direcionado. Seria alguém ali que queira tentar acessar a informação de algum condômino, fazer ali um esforço. Agora, vamos pensar, né? Por conta desse sistema, muitos prédios e condomínios não tem mais porteiro noturno, né? Fica só em horário comercial. Aí, ao entra e sai no prédio, vai se dar justamente pelo reconhecimento facial. A pessoa, uma vez dentro do prédio, não tem ninguém olhando, ela, em tese, tem acesso ao computador que está ali na portaria do prédio. Se não tiver fechada a portaria direitinho, se não tiver... computador não tiver isolado... Se não tiver umas medidas de segurança básicas, sim. Mas pelo menos eu estive falando com um administrador, com um representante de uma associação de administradores de condomínios, o que eles falam é que você não pode só, do dia para a noite, implementar um sistema de reconhecimento facial. Você precisa ter mais câmeras, você precisa ter câmeras de segurança mesmo, não só câmera para captar o rosto das pessoas. Você precisa ter aquele, digamos, pré-acesso antes de você entrar ali no condomínio para fazer, eventualmente, uma triagem. Então, se você, do dia para a noite, assim, aposentar o porteiro, achando que a tecnologia vai funcionar tudo, tem grande chance de dar ruim. Eu vou mais longe, porque... Tudo bem, roubar o seu rosto, a sua cara já é gravíssimo, porque é muito pior do que roubar a sua senha, porque a senha você troca, como você diz, o rosto está mais difícil, né? Agora, além disso, esse mundaréu de câmeras que ajudam a manter supostamente a segurança do próprio sistema, estão registrando onde aquele rosto esteve em que horário. Não só dentro do condomínio, no elevador, nas áreas comuns, que hora entrou, que hora saiu, como na rua, porque cada vez mais a gente vê câmeras de, aspas, segurança na rua, e são câmeras privadas. E ali, eu tenho certeza, não tem um computador dentro do poste, né? Sim, o fato é que não são todas as câmeras que conseguem fazer esse tipo de reconhecimento facial, assim. Boa parte das câmeras, pelo menos as que eu estava me referindo, dessas de condomínio, necessariamente, elas ficam ali para controle de fluxo. Enfim, para entender ali quem passa. Então, não sabe, assim, o Toledo entrou aqui às 9h10 e reconhece o rosto. Acho que a gente ainda... Mas se o Toledo entrou ali para poder abrir a porta do prédio, a porta do edifício do médico, ele passou a determinada hora, determinado dia, o rostinho dele está lá registrado. Sim, passou, digamos, dessa primeira câmera, mas nem todas as câmeras são inteligentes ao ponto de saber todos os lugares pelos quais você passou, assim. Entendi. Não sei se você está se referindo especificamente ao Smart Sampa, que é outra história. É outra história, mas é que eu tô vendo um mundo...
Porque assim, até muito pouco tempo atrás era uma curiosidade digna de uma visita, você ir num lugar que requereria a sua imagem do seu rosto para você poder entrar e sair. Agora virou corriqueiro muito rapidamente e, como você mesmo disse, não tem jurisprudência, não tem legislação. A Autoridade Geral de Proteção de Dados está estudando o assunto para criar uma regra até o final do ano, ou seja, terra de ninguém. E quem se opõe, digamos, a esses temas, condomínio, assim, às vezes fica como a pessoa chata da situação, né? Exatamente. Um dos entrevistados foi com o Rafael, do Data Privacy Brasil, é diretor, né, dessa associação. E ele falou que tem um caso de uma conhecida dele, advogada, que quis processar o condomínio porque ela não queria que ceder o rosto dela de nenhum jeito e achava que aquilo era descabido, né? E aí ele até comentou, ela fica como a chata nesse sentido, mas alguém em algum momento vai ter que fazer isso para ter jurisprudência. Não tem jurisprudência em instâncias superiores, então fica ali uma situação ali um pouco, um certo limbo jurídico, assim. Só vai piorar, né, Guilherme? Porque isso não tem volta, né? Não vai ter nenhuma decisão. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados não vai chegar e dizer, não, tira todas as câmeras, não pode mais guardar rosto de ninguém. É improvável que isso aconteça. É uma tendência, baseado no que aconteceu em outros países que já passaram por esse problema, se é que teve algum, dá para imaginar qual que é o cenário que a gente vai encontrar em breve, começar a viver, e de que maneira esses sistemas não vão estar conectados, e aí você vai ter de fato um Big Brother, né? Não vai ser Big Brother Brasil, vai ser o Big Brother da rua, do condomínio, da casa, do elevador. O que a gente pode talvez usar como parâmetro de alguma forma é a Europa, né? Porque, querendo ou não, a LGPD, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, foi baseada na GDPR, que é digamos, a lei de privacidade da Europa, né? E aí, falando justamente com o Rafael, Data Privacy Brasil, ele fala assim, em Portugal, país da União Europeia, se você tem ali um sistema de biometria facial, para ser aceito, todo mundo precisa ali consentir ali com o uso da biometria para poder ter acesso ao condomínio, assim. Óbvio, pode ser até implementado ali por uma assembleia e tal, mas todo mundo precisa consentir, precisa ter o consentimento de todo mundo, senão você precisa ceder algum outro tipo de alternativa para a pessoa obrigatoriamente, assim. Então não é algo... Se tiver um chato, esse chato é direito dele ter acesso ao condomínio sem que o seu rosto esteja registrado no computador, seja esse computador na portaria ou na nuvem. Exato. Isso é muito claro na Europa, e por aqui tem essa questão, assim, né? Porque, assim, de forma bem resumida, o que os condomínios usam para fundamentar esse uso da biometria facial é um trecho da LGPD, o 11º artigo, que fala que não é necessário o consentimento do titular quando for indispensável para a garantia de prevenção à fraude e à segurança do titular dos processos de identificação e autenticação de cadastros em sistemas eletrônicos. Então, eles usam assim, você vai ceder seu rosto, mas é para evitar que tenha fraude, que alguém, sei lá... Se passe por você para entrar aqui. Ou um desconhecido entre aqui no seu lugar. Só que, ao mesmo tempo, o dilema mas para entrar e sair de um condomínio, eu preciso ceder algo tão único, tão importante quanto o meu rosto, né? Então essa, digamos, é a discussão por trás, assim, dos teóricos do assunto. E não tem jurisprudência, não tem regra definida no Brasil. Tem ação na justiça? Alguma coisa? Já teve briga? A que nível já chegou esse negócio? Então, por enquanto, como eu comentei, o que se sabe é que você tem ali pessoas que processam seus condomínios, mas não tem jurisprudência, não chegou ainda em nenhuma instância superior, então talvez alguém tome uma decisão, seja ali usado como exemplo, e aí chega num STF da vida, e aí muda o entendimento. Então a gente está aqui num cenário nebuloso. Será que a careca do Alexandre de Moraes já está registrada aí em algum sistema de reconhecimento facial? Reconhecimento carecal aí, pelo jeito, né? Vamos ver. Tem isso também, né? Se o cara faz um implante capilar, será que reconhece? Tem que trocar a imagem depois, né? Enfim. Agora, Guilherme,
E se tiver alguém mal intencionado no meio do processo? Porque não é uma coisa que você faz sozinho. Você não coleta o seu rosto sozinho para o sistema. Tem várias empresas usando identificação facial para substituir senha. Não é só o GovBR, tem várias empresas privadas. O que acontece quando você põe alguém mal intencionado no meio do processo? Então, teve um caso recente, uma operação da Polícia de Santa Catarina, uma operação chamada Fakemetria. O que acontecia era o seguinte, um funcionário de uma autorizada da operadora Claro atendia clientes e no processo ali de autenticação da pessoa, você tem uma autenticação por biometria facial. Só que essa pessoa, especificamente, pegava ali o celular dela, coletava essas informações, e em vez de só fazer o login ali da pessoa ali no sistema da operadora, para fazer o processo que for necessário, seja compra de celular ou mudança de algum serviço, esse cara pegava essa informação para poder pegar empréstimos no nome dessas pessoas. Não, peraí. Como é que o cara pegava empréstimo no banco usando o rosto da pessoa? Dá para fazer isso? Dá. Ainda mais nesse caso, como ele tinha acesso ali a muita informação das pessoas, do sistema da operadora... Bom, vamos supor que não seja um funcionário de uma operadora de telefonia, mas seja alguém que contratou o seu painel de dados das outras, do outro episódio aqui do All Prime que você relatou. Que o cara já tem as informações básicas, ele o CPF, o nome do pai, o nome da mãe, etc. E agora ele capturou também o rosto da pessoa. O que ele faz? Bom, então, o delegado comentou comigo que havia ali 2 cenários possíveis, assim. Ou o cara captava e tentava posteriormente pedir ali um empréstimo ou criar uma conta no nome da pessoa. Ou, em alguns casos, assim, o cara usava o próprio telefone, já deixava do jeito ali, ele sabia ali instituições ali em que o processo era relativamente mais simples, né? O cara estava dizendo que estava cadastrando para Claro, mas estava, sei lá, no Nubank abrindo uma conta. Sim, enfim, pegava ali algum banco e já deixava do jeito de falar para a pessoa, não, agora se afasta um pouco, agora... Vira para a direita, chega um pouco levanta. mais para frente, não sei o quê. Tá bom, tudo bem, deu certo. E aí, após meses, as pessoas começavam a receber cobrança falando, você pegou um empréstimo aqui de 5 mil reais, aí você não vai pagar, né? E as pessoas, como assim empréstimo? Não fiz nada. Aí o delegado Vinícius de Joinville, né? Ele estava comentando que começou a ter, no fim do ano passado, uma série de boletins de ocorrência de pessoas que começaram a registrar empréstimo no nome delas e não foram elas que fizeram, né? Enfim, aí começou todo um processo de investigação e esse delegado já pegou ali pelo menos 80 operações, empréstimos que foram feitos por esse funcionário da autorizada da Claro, assim. Isso a operadora não sabia. Isso é uma autorizada, a operadora não sabia. O cara ia lá, se aproveitava dessa atribuição dele de ter que fazer esse reconhecimento facial para fornecer o serviço, para mostrar que aquela pessoa era ela mesma, se aproveitava e usava para o mal. Entendi. Quer dizer, nesse caso aí é mais difícil de reproduzir esse golpe, porque não basta você capturar uma imagem que esteja armazenada num servidor ou num computador que é usada para fazer o reconhecimento de uma portaria. É mais complexo porque você precisa de uma imagem 3D, virar vários ângulos, etc. E depende muito dos níveis de segurança da financeira e da empresa, assim. Eu lembro, em 23, teve um caso curioso aqui em Alphaville, em que a polícia pegou um cara que ele tinha uma espécie de manequim, ele imprimia a imagem das pessoas em alta resolução, colocava nesse manequim e ele conseguia passar pelo processo de biometria facial por celular de certas empresas. Ou seja, não é só a chave que dá para fazer cópia, o rosto também. Enfim, mas era um sistema muito mandrake, assim, porque a boa parte dos sistemas mais sofisticados, você tem esse reconhecimento 3D, pede para você virar o rosto, sei lá, piscar, para mostrar que você tá vivo, né? Que você não é um morto muito louco ali, né? Sim. Só para você ver que tem pessoas tentando a todo momento burlar os sistemas. Basta ver qualquer assalto, né, que envolva uso de violência para tomar o celular de alguém, o cara já põe o celular na cara do assaltado para abrir o celular, né, para desconectar. Quer dizer, enfim, da mesma maneira que a tecnologia se sofistica, os golpistas também, né?
e se adaptam a ela, né? E nesse caso foi totalmente assim, falta de governança e, digamos, da empresa ali, de entender. E tinha um detalhe, né? Porque eu tive falando com o pessoal tanto do Procon como da polícia de Joinville, que participaram da operação, né? É que o comum é que das operadoras, é que esse processo de validação do rosto seja feito por um aparelho da loja mesmo. Não é o aparelho pessoal do atendente, né? E nesse caso específico, era o atendente que pegava lá o aparelho dele, né? E que fazia isso. Mas até as pessoas entenderem que não deveria ter sido feito pelo aparelho do atendente, poxa... Como é que o cara vai saber se o celular é do atendente, se é da empresa, se não é? Não vai, né? Foi um caso bem emblemático de uso de biometria, né? Que mostra o que é possível fazer. Tá. Mas, ao mesmo tempo, foi um caso muito específico, né? Se eu entendi, Guilherme, a situação é mais ou menos a seguinte. A regra não é clara, não tem jurisprudência, ou seja, não adianta você recorrer à justiça porque você não tem garantia de que você vai ganhar, porque não tem ainda julgamento em instância superior que tenha criado efeito vinculante dessa decisão. Cada juiz, uma cabeça, uma sentença. Se você não judicializar, o que você pode fazer? Se o seu condomínio quiser adotar isso, já tiver adotado, quais seguranças, quais perguntas você tem que fazer para evitar um mal maior? E o que fazer se você quiser entrar num lugar, num prédio, num condomínio em que você não queira dar o seu rosto? Bom, o mais básico é você tem que entender exatamente para que vai ser usado. Por que você vai ali ceder seu rosto? Qual que é o objetivo? É só entrar? Vai ter algo mais? Porque tem que ser para um fim único. O que é dito tem que ser feito. Uhum. O ruim é que nem sempre você tem todo esse controle, né? Mas tem que ser exatamente isso. Então, você tem que saber finalidade, quanto tempo vai ficar armazenado, onde vai ficar armazenado. Isso que você comentou se vai estar na nuvem, eu acho que é algo importante para a pessoa ter pelo menos uma noção. Se estiver na nuvem, que tipo de segurança que tem, né? E se tem uma alternativa. Sim. Posso entrar de outro jeito? Sim. As empresas têm que ter alguma forma ali alternativa para caso dê ruim ou você não queira se expor tanto, né? Só uma curiosidade, eu estive falando com uma das empresas que prestam esse tipo de serviço, de biometria facial, e eles veem essa preocupação como algo... como posso explicar? Tipo o charreteiro que não queria que o carro... que existisse táxi a motor de combustão na virada do século XIX para o século XX, é isso? Exato. Coisa de neoludita. Uma questão geracional, assim, tipo assim, as pessoas mais novas nem ligam tanto para isso e tal, são uma ou outra pessoa... É porque rosto sem ruga não é mais difícil de você copiar e sofrer um golpe. Uhum. Uma ou outra pessoa ali se incomoda, então é algo que as pessoas vão se acostumando e é uma evolução tecnológica, assim. Óbvio. Na sua opinião, é de fato uma evolução? Olha, é uma evolução, mas a partir do momento que tiver um problema grande e sério, aí as pessoas vão se preocupar com o que pode acontecer com o rosto delas se estiver por aí pela internet. Muito bem, muito obrigado, Guilherme. Foi um prazer ter você de volta aqui no UOL Prime. E onde é que as pessoas podem ler as suas reportagens completas? As reportagens estão em uol.com.br/tilt. Eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do UOL Prime. Hoje eu conversei com o repórter do UOL, Guilherme Tajaroli. Obrigado, Guilherme. Valeu, Toledo. E obrigado você que ficou conosco aqui até agora. Quem assina o UOL também pode acessar e ler essa e outras reportagens especiais ou reportagens investigativas no UOL Prime na íntegra. Os assinantes têm acesso a todo o acervo jornalístico do UOL e ainda a opinião e análise dos nossos colunistas. Você também consegue aproveitar a assinatura para ter descontos em ingressos de cinema, desconto em peças e festivais e para acessar o UOL Play e muito mais. Confira no assine.uol.com.br. Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do UOL Prime.
Hoje eu conversei com o repórter do UOL, Guilherme Tagliaroli. O roteiro é da Clara Rellstab. A montagem e o desenho de som são do Felipe Kozlovski. A trilha sonora original foi composta pelo João Pedro Pinheiro. A trilha sonora incidental é da Epidemic Sound. A coordenação é da Lígia Carriel e da Laura Kapeliushnik. Esse podcast é um produto do UOL Prime. O gerente-geral de reportagens especiais é Diego Assis. O diretor de reportagem é o Alexandre Gimenez. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio. UOL.